Começa agora, pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais. Oferecimento, Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conchê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oecunoxê, atendimentos de segunda a domingo, consulta de oráculos, de Meril de Ogum, jogo de búzios, orientações espirituais, ebós, magia iorubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99 169 2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. No ar, programa Culto aos Ancestrais, com o Babalorixá Luciano Veríssimo Oecunoxê, sacerdote do culto Ifa, Orixá e Egungun. Boa noite a todos aqui da Rádio Saravá Meu Pai. Estamos aqui com mais um programa aqui na rádio e hoje vamos falar um pouco sobre algumas tradições do candomblé, do nosso candomblé brasileiro, tá? Eu sou o Babalorixá Luciano Veríssimo e com Oxê. Estarei aqui toda sexta-feira com vocês aqui com o programa Cultos aos Ancestrais a partir das 21 horas. Estarei aqui ao vivo aqui e vamos falar um pouquinho aqui sobre a origem do candomblé, tá? Então, a origem do candomblé, um dos mais antigos, o candomblé teve sua origem quando um árabe chamado Muhammad Ali saiu da Arábia Saudita e ao aportar nas ilhas de Madagascar jogou o primeiro Medjugorje. O que é Medjugorje? Medjugorje nada mais é que o jogo de búzios. Ainda na areia da praia, esse mesmo fundou a nação Angola, mãe de todas as nações, né? Ou seja, a nação, na verdade, a primeira nação foi a nação Jeje, tá? Depois a nação Jeje se denominou a Angola, tá? A palavra candomblé é uma palavra de origem banto, que na Bahia passou a designar as religiões advindas da África. Então, candomblé significa candomblé, né? Veio da palavra candombe, que significa dança, entendeu? Festa, batuque, e entre outras coisas mais que estão ligados à nossa religião de matriz africana. O candomblé é uma religião que teve origem na cidade de Ifé, na África, trazida para o Brasil pelos negros iorubás, ou seja, pelos escravos, tá? Os seus deuses, né, que eles acreditavam naquela época, são os orixás, os quais somente 16, no máximo, que são culpados aqui no Brasil, nosso país. São eles. Temos aí Exu, Ogum, Oxóssi, Ossan, Obaloaê, Xumaré, Nanã Buruquê, Xangô, Oiá, Oba, Iuá, Oxum, Iemanjá, Logum, Edé, Oxaguian, tá? Oxalufon, tá? E cada orixá está ligado a um elemento da natureza, ou seja, ar, terra, fogo e água, tá? E a palavra candomblé ganhou um maior sentido na cidade de Salvador, onde os negros oriundos, né, vindos aí da África, se reuniram na organização da Ordem Terceira da Nossa Senhora do Rosário, da Porta do Carmo. Os nagôs, esses na maioria pertenciam à nação Queto, que formava a cidade de Nossa Senhora da Boa Morte. Os Jeje, representados pela cidade dos homens da redenção, estabelecidos na cidade baixa, tá? Muitos desses povos teve que enfrentar
protestos nessa época, eram perseguidos pelos católicos. Então, quando o candomblé chegou no Brasil, houve muitas guerras, houve muitos desentendimentos, tá? E esses negros aí, né, nação Jeje, eram perseguidos pela Igreja Católica, entendeu? E entre outras coisas que esse povo passaram por muitas dificuldades, muitas guerras, né, muitas injustiças, muitas humilhações. Então, o início do candomblé afro-brasileiro no Brasil, né, quando ele se instalou aqui, onde os negros começaram a aplicar os seus orixás, foi muito difícil, e até hoje é difícil, né, por preconceito, né, as pessoas acham que o candomblé afro-brasileiro só fazemos matança, né? Isso aí causa uma visão assim ruim para as pessoas, achando que é magia negra, achando que é coisa ruim, mas na verdade o candomblé é um culto à natureza, um culto aos orixás. E isso aí as pessoas devem entender, até porque já vivemos séculos e séculos e as pessoas precisam entender que o candomblé é uma religião muito bonita, uma religião é uma cultura, entendeu? Onde é muito forte na Bahia, onde lá eles lutam, existem ONGs, existe o empreendedorismo, tá? Dentro da religião, onde existe uma conscientização da importância do negro, da importância do candomblé brasileiro, da importância do orixá na vida do ser humano, tá? E assim por diante. Então nós devemos aí cultuar os nossos orixás, cultuar os nossos ancestrais, para que nós possamos viver bem, né, em harmonia, sem guerras, porque tudo isso aí é besteira. Viver em guerra, isso aí não convém, tá? E cada um com sua religião, né? Independente da religião que seja, temos que respeitar cada um na sua cor e seu qual. E assim por diante. Então, do povo Jeje, representados pela sociedade, os homens da redenção estabelecidos na cidade baixa, muito desse povo enfrentou dificuldades, protestos, tá? Perseguições pelos católicos, tá? Para enfrentar e fazer sobreviver o candomblé, os negros enterravam seus assentamentos sobre esses, colocavam ali fundamentos, né, que mais se assemelhavam aos orixás. Daí nasceu o chamado catolicismo que é muito predominante aqui no Brasil, em Cuba também, tá? Como São Lázaro, né, e outros santos aí que representam os orixás aqui no Brasil. O sincretismo também é um fato bem interessante que foi criado aqui no Brasil, porque na África não existe sincretismo, na África não existe candomblé, na África o nome é culto aos orixás, tá? Em cada região se cultua um determinado orixá, uma determinada força, tá? Então tudo isso aí, candomblé, sincretismo, foi tudo criado aqui no Brasil, né, pelos negros, e a partir daí o candomblé vem crescendo a cada dia que passa, né? O candomblé aí já passou por muitas crises, mas independente de outras religiões, santeria, e entre outras religiões que veio se instalando aqui no Brasil, o candomblé ele vai sempre predominar aqui no Brasil, porque o Brasil carrega uma ancestralidade muito grande, né, desses escravos aí que trouxeram os orixás para o Brasil. Então isso aí nunca vai se perder aqui no Brasil, tá? Então devemos lutar aí para a gente poder ser sempre firme e forte, para que as pessoas não falem besteira aí, né, sobre isso, sobre a nossa raiz e assim por diante. Então, o catolicismo predominou aqui no Brasil. Sendo assim, em cima de um assentamento de Exu, eles colocavam a Nossa Senhora da Conceição, em cima de um assentamento de Nação, colocavam em mais Santa Bárbara, e assim fazia com outros santos. O Baloê, que tinha o poder da ressuscitação,
colocaram São Lázaro, assim nasceu o sincretismo. Quando na Constituição de 1889, a primeira Constituição da República, que deu livre arbítrio religioso, muitos já eram as gerações que através de décadas vinham acreditando que os santos seriam os mesmos. E com isso, até hoje, ainda temos visto em grandes casas candomblés a sucessão dos santos católicos com os orixás. Então, hoje aí, eu tenho aí vários amigos meus aí que a gente chega assim, o barracão do candomblé, no Ilhaxé, e lá ele tem vários santos católicos. Isso aí é uma coisa normal, uma coisa, um sincretismo que foi criado aqui no Brasil, é uma coisa bem interessante, tá? Que a gente deve respeitar, tá? Para ser respeitado, cada um tem uma crença, cada um tem uma crença, cada um tem uma religião. Então devemos aí respeitar essas pessoas para que a nossa religião possa, para que a nossa religião não viva em conflito, não viva em guerras com outras religiões, tá? Então, a antiga cidade de Fé, ao sudeste da atual Nigéria, deslumbrada desde o começo do seu século como capital religiosa e artística do território que cobriu uma parte central da atual República do Daomé, e a fonte mística do poder e da legitimidade, o berço da consagração espiritual, para onde voltaram os restos mortais e as insígnias de todos os reis yorubás. A civilização de Fé, ainda hoje pouco conhecida e representa uma criação artística variada do realismo, enquanto que a maioria da arte africana é abstrata. O material empregado na arte de Fé espanta realismo a qualquer historiador, incluindo os próprios africanistas, ao lado das esculturas em pedra e terracota, que é terracota quer dizer argila modelada e cozida ao fogo, tradicionais na África. Estão as esculturas em bronze e artefatos em pérola. Uma das artes mais conhecidas é a de Ladiwa, segundo o povo de Ifé, que permaneceu no Palácio Real, mostrando os vestígios em terracota antes de ter sido redescoberta. Ladiwa foi o camareiro de Oni, o soberano rei de Ifé, aquele que possui, aquele que é soberano. A atribuição dessa terracota a Ladiwa não é estabelecida de maneira segura. Entretanto, a escultura foi preservada e conservou uma superfície lisa, ainda que quebrada. Então, na cidade de Ilha-Ifé existe ainda muitas esculturas, aqueles bosquetes africanos, esculturas de terracota, argila, feita no fogo, que são coisas da antiguidade, tá? Então na África ainda existem muitas coisas sagradas, tá? Muitas coisas interessantes ainda, desde a época da escravidão, tá? Muitas obras, que foram feitas nos bosquetes sagrados, que é uma vasta extensão de terra situada no coração da savana africana. E cada uma dessas descobertas é consagrada a esta ou aquela divindade. Então cada escultura ela é feita, conforme a divindade, ou seja, Ogum, Oxum, Iemanjá, tá? E entre outras divindades, entre outras divindades aí importantes aí do nosso panteão iorubá. Então o culto dos orixás não é nada assim, não é uma coisa que as pessoas enxergam assim como uma cumba, como magia negra. É um culto muito bonito, é um culto, como eu falei no começo do programa, é um culto à natureza, tá? Rádio Saravá, meu pai, uma das maiores rádios aí, web rádios do Brasil, que vem crescendo aí a cada dia, cada semana, cada mês que passa, tá?
na rádio Saravá Meu Pai. Estamos aí com diversos programas falando sobre Umbanda aí, falando sobre Umbanda, falando sobre Candomblé, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a rádio Saravá Meu Pai, é só acessar o site www.saravameupai.com.br. Acessa e escute os programas, né, sobre Umbanda, Candomblé, oráculos, tá? E o meu programa Cultos Ancestrais vai ao ar todas as sexta-feiras, a partir das 21 horas, tá? A cada programa falando um pouquinho sobre cada assunto para vocês entenderem, tá? Não adianta ficar falando um monte de coisa, entendeu? Um monte de nome iorubá, até porque vocês não vão entender nada. Então, eu faço um programa, tá? Peço que vocês perguntem, peço que vocês deixem suas dúvidas, tá? E quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar em contato comigo pelo telefone 11 9 9169 2657, repetindo 11 9 9169 2657, ou então pelo e-mail babalorixá com S, Luciano @caminhodotemplo.com.br, repetindo babalorixá com S, Luciano @caminhodotemplo.com.br, tá? Vamos fazer aqui um breve intervalo, daqui a pouquinho já voltamos aqui, dando sequência a esse assunto, tá? Até daqui a pouquinho. Axé. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Iemanjá, cadê Ogum? Foi boa chance ao Rio de Jordão, foram saudar São João Batista e batizar Cosme Damião. Estamos agora no intervalo pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai. Programa Culto aos Ancestrais. Continue sintonizado na nossa rádio. Já voltamos com o programa Culto aos Ancestrais. Deusa das cachoeiras e cascatas, companheira de Oxóssi, o dono das matas, e também a rainha de meu pai Xangô, eterna,
seu a beber quando dança é parceira. És a dona do ouro, homem verdadeira, sob o luar de prata, de joelhos eu vou implorar. Seu manto é o meu acalanto na hora da dor, e na minha tristeza meu pranto enxugou. Uma hora eu, mãe Oxum, rainha do Ijexá, seu canto irradia alegria, traz a paz, traz a harmonia, em suas águas eu a vejo se banhar. Oxum, como é lindo vê-la bailar, vou pedir na cachoeira. Ora, eu nunca me deixe sozinho, eu sou filho seu, na sua mina tem ouro, meu tesouro tem poder, toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Vou pedir na cachoeira, ora, eu nunca me deixe sozinho, eu sou filho seu, a sua mina tem ouro, seu tesouro tem poder, toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Oi, deusa, deusa das cachoeiras e cascatas, companheira de Oxóssi, o dono das matas, e também a rainha de meu pai Xangô, eterna, com seu a beber quando dança é faceira. És a dona do ouro, homem verdadeira, sob o luar de prata, de joelhos eu vou implorar. Seu manto é o meu acalanto na hora da dor, e na minha tristeza meu pranto enxugou. Uma hora eu, mãe Oxum, rainha do Ijexá, seu canto irradia alegria, traz a paz, traz a harmonia, em suas águas eu a vejo se banhar. Oxum, como é lindo vê-la bailar, vou pedir na cachoeira. Ora, eu nunca me deixe sozinho, eu sou filho seu, da sua mina tem ouro, meu tesouro tem poder, toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Vou pedir na cachoeira, ora, eu nunca me deixe sozinho, eu sou filho seu, da sua mina tem ouro, seu tesouro tem poder, toda vez que eu precisar, mamãe Oxum vai me valer. Ora, Oxum, ora, minha mãe. Voltamos agora pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais. Oferecimento: Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conchê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oikunoxê. Atendimentos de segunda a domingo, consulta de oráculos de Merili de Ogum, jogos de búzios, orientações espirituais, ebós, magia iorubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99 169 2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. Voltamos já.
Boa noite a todos, estamos aqui de volta com o programa Culto aos Ancestrais. Na segunda parte do programa, eu sou o valorista Luciano Veríssimo Conche. E vamos agora falar um pouquinho mais sobre o nosso candomblé brasileiro, culto aos orixás, entendeu? Sobre tudo isso aí que é muito importante para nós. Então, a África é um continente imenso, cercado de uma variedade de cultura impressionante. Então, basta a gente lembrar que o Egito está na África. A cultura semita, que deu origem ao judaísmo, também transitou por essa região. É um berço cultural incrível, e é da África que vieram os orixás, é da África que veio o culto, os orixás da cultura e orixá. Então, a África é um continente imenso, tá? Hoje, o que predomina mais na África, existem muitos muçulmanos, né? Cristianismo, tá? Mas o culto de orixás também é muito forte na África, porque o culto de orixás ele nunca vai deixar de existir, tá? Porque é uma herança para nós, tá? E nós devemos ter muito, mas muito orgulho mesmo disso aí. O orixá vem de um lugar específico da África, dentro de uma enorme variedade de culturas, religiões, credos, crenças e fé. A gente encontra na África o culto de orixá que está na cultura Nagô, que é exatamente onde se localiza aqueles que falam a língua Yorubá. Então, na cultura Nagôs, o idioma falado é o Yorubá, que hoje corresponde à região da Nigéria, que é a República Popular do Benin. É uma coisa muito interessante que a África ela era grudada com o continente sul-americano, América do Sul. O Benin, poucas pessoas sabem, mas o Benin, o nome dele, se estivesse juntamente com o Brasil grudado, seria Bahia, né? Salvador, Bahia de Todos os Santos, tá? Então, o Benin, o nome dele era para ser Bahia, porque se pegarmos ali o mapa ali do continente, vemos ali essa união entre o Benin e a Bahia ali. Então, o nome do Benin era para ser Bahia, tá? Porque era grudado com a Bahia, entendeu? Então era para ser uma coisa só, mas houve a separação, tá? Então Benin é Benin, Bahia é Bahia e assim por diante, tá? Para que a gente consiga se localizar mais para o sul, encontramos o Congo, um pouco mais abaixo do Congo encontramos a Angola. Entre Congo e Angola está uma região bem menor chamada Cabinda, tá? Cabinda, que aqui no Brasil muitas vezes ouvimos falar sobre pai Cambinho, mãe Cambinho, tá? Esses aí muito como Porto Velho, vem da Umbanda, tá? Então isso é uma região da África, tá? Algumas das palavras são familiares a nós. Cabinda logo faz lembrar a vovó Cambinda, que seria uma preta velha, que veio de Cabinda. Tem pai Cabinda também, Cambinda, tá? Então esses aí são alguns fatores importantes. Por que é importante a gente saber sobre isso? Por que é importante? Porque o culto do orixá está apenas nessa região da cultura Nagô, onde cultua o orixá e fala a língua Yorubá, há um Deus que está acima dos orixás. Então, dentro da cosmologia, teogonia do universo de divindades da cultura Nagô, temos um Deus acima de tudo, e todos que é chamado de Olorum. Olorum significa o Senhor do Oro, Oro quer dizer céu, o Senhor do céu, aquele que tem o poder do Oro. Também é chamado de Olodumare, quer dizer Senhor Supremo dos nossos destinos, tá? Olodumare, Senhor Supremo dos nossos destinos. Ele, juntamente com Orunmila, aquele que tem o poder do presente, passado e futuro, contém o poder do nosso destino, da nossa essência, da nossa existência aqui na Era Terra, tá? Sobre o que nós podemos fazer aqui com a Era, o que estamos fazendo aqui e o que temos que fazer. Então são essas divindades aí que sabem sobre o nosso destino. No culto de orixás se faz o culto à religião com os orixás com espíritos humanos. Os espíritos são chamados na língua de Yorubá de Egum, tá? Não se mistura com o orixá para se relacionar com os Eguns. O espírito há um culto exclusivo chamado de culto de Babegangum, que no Brasil se estabeleceu na ilha de Itaparica. Então, como eu já falei em programas anteriores, o culto a Babegangum é o culto aos nossos ancestrais masculinos, que todos nós
seres humanos, devemos aí cultuar esses espíritos para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos ter prosperidade, para que nós possamos ter bons caminhos, para que nós possamos ter vida longa, tá? Para que nós possamos superar todos os percalços da vida, tá? Podemos vencer os nossos inimigos, inveja, ódio, não culto. Então, nós cultuamos os nossos mortos, familiares, masculinos. Tá? Muitas pessoas falam que isso é perigoso, mas as pessoas falam porque não conhecem, porque aqui no Brasil não se vê muito falar sobre Egungun. As pessoas acham que é um pouco perigoso, mas as pessoas falam as coisas assim. Muitas vezes conhecer eu, Cutu, a Egungun, Cutu, os meus ancestrais masculinos, Cutu, os meus ancestrais masculinos, e só recebo coisas boas, recebo graças, tá? Graças a Egungun, tá? Então, e na ilha de Caparica, na Bahia, é onde existe uma força muito grande desse clube de Egungun, onde existem vários sacerdotes que são conhecidos como Ologés, então Ogé Egungun, tá? Onde cultua todos os ancestrais para que traga saúde, força, prosperidade e muitas coisas boas que nós necessitamos aqui na Terra. Então, a forma do nigeriano, vivador dessa cultura, de se relacionar com Deus e seus mistérios são feitas, então, de forma direta com os orixás. Nessa grande região, pela cultura Nagô, havia uma divisão entre nações, como se fossem cidades. A nação Queto, a nação Jexá e Irê, Oió, em cada cidade, a nação havia o culto de um ou de outro orixá. Não era como o Candomblé, que, como eu já falei, na África, cultos orixás, onde um único culto estavam todos os orixás. Na África você encontrava em Queto, o culto de Oxóssi, em Oió, o culto de Xangô, de Oiá, em Jexá, o culto de Oxum, cidade, nação de Eifer, considerada como Jerusalém, como a cidade sagrada da cultura Nagô, Odoloro, criou o mundo por meio que o orixá, Oxalá, o Montalá. Em fé está o culto de Oxalá, o culto de Odudua, e Exu está em todos os lugares, porque Exu é movimento, Exu é uma esfera, então Exu está ligado a todos os lugares, Exu está sempre nos 4 cantos do mundo. É por isso que dentro do candomblé brasileiro, Exu é o primeiro orixá que tem que ser apaziguado, o primeiro orixá que come, e assim por diante. Em Angola temos outra cultura e forma de se consagrar o sagrado, ou seja, Deus e seus divindades. Em Angola, a língua mais falada hoje em dia é o português, porque é sido colônia de Portugal. Mas, originalmente, haviam vários dialetos em Angola, em uma língua que era mais forte que é o Quimbundo, que é o idioma da língua. É na língua Quimbundo, falada em Angola, que Deus recebe o nome de Zambi. Então, devemos falar muito sobre Zambi, tá? A mesma coisa que Deus. Então, Deus, enquanto Zambi está geograficamente em um lugar diferente de onde estão os orixás na África, porque Preto Velho em Umbanda chama Deus Zambi, depois se relaciona com os orixás, tá? Na forma nogolano, se relacionar com as divindades na língua Quimbundo, as divindades são chamadas de inquissas. Os inquissas não têm problemas sendo ocupados no mesmo lugar. E os espíritos aqui, como a língua Quimbundo, os espíritos não são chamados de Quimbundo, a língua Quimbundo, os espíritos, entre outras palavras, também é chamado de Quiumba, tá? Nome que se tornou muito pejorativo aqui no Brasil. As pessoas falarem que um espírito programa Quiumba, mas na verdade é um espírito cultuado dentro da nação Angola, tá? Onde se fala a língua Quimbundo, é totalmente diferente do Yorubá. Então na África existem vários dialetos, existem várias línguas, né? Por exemplo, Quimbundo, o Yorubá, o Orlof, falado em Senegal, e entre outros idiomas. Como aqui no Brasil temos aí vários estados, várias regiões onde cada cultura tem uma maneira de falar as coisas, tá? Então por isso é importante aí, muito importante aí nosso culto, nós orixás, da comunidade brasileira, saber, tá? Porque
Mesmo quando se fala em Egum, se pensa algo ruim, e a origem não é exatamente essa. Ao lado da Nigéria, é mais para a República Popular do Benin. Então a Nigéria ela é mais voltada para o Benin. Tá? A gente encontra a cultura Jeje, a língua falada é o Fon, e as divindades são os Oduns. E das culturas africanas, aquele que mais influencia o Brasil, que marcaram são exatamente essas. Que a gente mais encontra de cultura afro no Brasil é que tem certa influência sobre a Umbanda. Tá? Então a gente encontra também, vamos falar um pouquinho da Umbanda, a gente encontra na Umbanda algumas palavras na língua Kimbundu, como Umbanda, Kimbanda, Tambone, e algumas outras palavras estão na língua Kimbundu. Em Angola existe uma espécie de xamã, alguns entendem como feiticeiro, tá? Ou seja, sacerdote, mas que não tem um culto estabelecido nem religião aberta, mas tem uma prática chamada Kimbanda, é muito conhecida aqui no Brasil, Kimbanda de Exu, Pombogira, e sua prática o que faz é chamado de Umbanda, mas essa Umbanda que ele pratica não é a religião de Umbanda. Praticada aqui no Brasil, onde o culto de orixás está presente junto com a veneração dos santos católicos, onde é a incorporação do caboclo, preto velho e crianças, onde é os Exus, basta. Tá? Então essa forma de praticar essa Umbanda, tá? Dentro desses xamã é totalmente diferente, tá? Então, continuando aqui, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns termos aqui na Umbanda, então, mas é Umbanda, tá? Umbanda, tá? Então, a palavra Umbanda não define a religião de Umbanda, fala sobre a palavra de Umbanda. Há quem diga que a palavra Umbanda teria origem na Lemúria, na Atlântida, como alguém poderia saber o que haveria lá antigamente. Tá? Quem é o Preto Velho na Lemúria ou na Atlântida? Se o Preto Velho é na Umbanda, que foi criado aqui no Brasil, não há Umbanda sem Preto Velho, no Caboclo. É um negro que foi escravo no Brasil. Foi um negro escravo, foi batizado com o nome católico, né, que vemos aí na Umbanda para João, para Maria, para José, para Catarina, para Ana, são nomes católicos. Então, se africano define o Preto Velho, que define o Preto Velho é alguém que está inserido nessa cultura brasileira, que não tem esse conhecimento, alguém que foi escravizado e sentiu na pele o cativeiro. Então, quando se fala sobre entidades espirituais, quando se fala sobre Caboclo Preto Velho, nem sempre significa que essas entidades, né, essas entidades foram caboclos, foram preto velhos, tá? Até porque cada ser humano tem uma missão. Mesmo depois que se desliga da matéria, que prepara um óvulo, esse espírito ele pode reencarnar ou não, ele pode vir na condição de uma entidade, um preto velho, um caboclo, um Exu, uma Pombogira, um Goianeiro, um Baiano, enfim, tá? Mas isso é uma coisa muito complexa, é uma coisa que exige muito conhecimento, é uma coisa complicada de se falar, porque as pessoas muitas vezes não acreditam em reencarnação, tá? Muitas pessoas não acreditam em algumas coisas aí. Então é meio complicado falar sobre esse assunto, tá? Mas isso é uma coisa real, tá? Cada um tem um caminho na terra, cada um tem uma trajetória, cada um passa por aquilo que tem que passar, entendeu? Muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades, por alguma coisa na vida hoje, por doença, por ameaças, mas não é porque elas querem, é porque elas têm que passar por aquilo para poder aprender algumas coisas na vida que não aprenderam, que deixaram para trás em vidas passadas. Então isso é muito importante, tá? Para que nós possamos sobreviver, possamos amadurecer, para que o nosso olho, a nossa consciência, a nossa ancestralidade, a nossa essência possa se fortalecer, para que nós possamos lutar cada dia com passos para manter a nossa independência de família, Umbanda e enfim, tá? E
temos diferentes regiões e culturas no Brasil que influenciaram. Uma cultura brasileira que influenciou a Umbanda, o culto orixá que vem da Nigéria, no Brasil, prevaleceu na região da Bahia. Então, regiões do país onde vieram mais escravos destas ou daquelas culturas, na Bahia prevaleceu em maior quantidade de escravos vindos da cultura Nagô, falando a língua Yorubá. Então, a Bahia foi onde prevaleceu, onde tem uma concentração muito grande, de escravos. Tá? Ali na Bahia, ali todo o Santo foi onde teve uma concentração muito grande ali. Foi na Bahia onde tudo começou, tá? A nossa Bahia, todo o Santo, Salvador, que é um estado muito bonito. Todo ano estou lá, tá? Acompanhando o trabalho. Estou sempre lá todo ano, lá ministrando palestras, workshops, entendeu? Sou sempre convidado pelos políticos, tá? Quero aproveitar aqui e mandar uma oração para o meu amigo Edson Costa, para a Silvia Rita, Ailton Ferreira, para todos aí que fazem parte aí do movimento negro aí, estão aí sempre dando dar força para a nossa religião, tá? Eu venho da tradição chumaré, do bagulho de chapéu de chumaré também, que hoje é uma das maiores tradições aí do candomblé brasileiro aqui no Brasil, então eu tenho muito orgulho de tudo isso. E venho da raiz também do Babalorixá Bobô de Olhar, pai Bobô de Olhar, São Paulo, foi um grande Babalorixá. Então eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas aí por ter uma raiz muito boa, tá? E por estar passando aqui os conhecimentos que eu tenho. Na próxima semana eu estarei fazendo uma viagem para um estado para fundamentar uma casa de axé aí, candomblé. Então tudo isso para mim é um prestígio muito grande, tá? Só tenho só a agradecer a tudo isso, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, tá? Eu atendo segunda a domingo com oráculo do mês de Logum, que é o jogo de búzios, tá? E também dou orientações espirituais. Quem quiser se entrar em contato comigo pelo telefone 11 99169 2657, tá? Ou então pelo e-mail babalorixaluciano@caminhodotemplo.com.br. Repetindo, babalorixaluciano, babalorixá com S, luciano@caminhodotemplo.com.br, tá? Só mandar um e-mail, tire suas dúvidas, pergunte, questione, entendeu? Não tenha medo, o que vocês perguntar relacionado à religião, eu irei responder com o maior prazer. E quem quiser conhecer o meu trabalho, quem quiser conhecer o meu barracão meio de axé, é só agendar uma consulta, tá? Quem estiver interessado em fazer uma consulta de oráculo de meio de Logum, jogo de búzios, quiser ter uma orientação espiritual, é só entrar em contato comigo também. Estarei conversando com vocês com o maior prazer, tá? Não tem problema nenhum, tá? Podem me ligar a hora que quiserem e para esclarecer sobre suas dúvidas, tá? No Maranhão prevalece a cultura Jeje, tá? Que fala a língua com tem culto aos Oduns. Isso deu origem lá no Maranhão, o tambor de Nina, o culto Jeje Marri, que é o culto dos Oduns, na cultura Jeje. A cultura Jeje foi a primeira cultura, depois veio a cultura Ngol, tá? A divindade é Vodun, e a espírito também se manifesta na qualidade de encantados. Encantados nada mais é pessoas que simplesmente desapareceram, não morreram, desapareceram, entendeu? Do nada pode desaparecer. Então isso aí é um encantado, porque ele não teve uma morte natural, ele foi retirado do universo, desapareceu, se tornou um encantado. Ou seja, encantado, aí na cultura do tambor de Nina temos o caboclo Tupinambá, que é um encantado, que é um espírito que foi um ser humano aí, uma pessoa em vida que desapareceu, tá? E a maneira do Jeje se relacionar com o sagrado é diferente da maneira do Nagô. Se relacionar com o sagrado é diferente da forma de um angolano se relacionar com o sagrado. Então, é totalmente diferente, tá? A cultura Jeje, a maneira com que eles se relacionam, a fundamentação é totalmente diferente,
o axé deles são diferentes, tá? Mas isso não muda a essência do orixá. A essência do orixá é uma só, tá? Nagôs são aqueles que vêm da cultura que falam Yorubá. A única cultura que tem culto do orixá. Vem da região da Nigéria e parte da República Popular do Benin também. Sua cultura religiosa. São diferentes dos angolanos, onde seu deus é Zambi, língua é Kimbundu. Tá? A palavra Umbanda existe nessa língua, mas que não há culto do orixá, porque lá o culto é de Enquisse. Nagô, quando se relaciona com o orixá, não entra espíritos ocultos, bancos. Banco quer dizer todo aquele que está ligado na região, todo aquele que está na região de Angola, Congo, Cambimba. Na época do tráfico negreiro havia 2 portos na África. Um grande porto na região da Nigéria, que é chamada de Costa do Ouro, Costa dos Escravos. Destes portos saíam africanos de toda essa região do norte. Todos que viessem desse porto eram chamados de sudaneses. Portanto, os nagôs e os eles são considerados sudaneses. Aqueles que vêm do porto chamado Costa de Angola são chamados de Bantus ou Banto. Então são os angolanos da região do Congo, Kassangue, Cabimba. É como se dividisse o tráfico negreiro em 2, a forma do angolano, que é um banco de Celso Mar, e muito mais aberta e mais exclusiva. É uma coisa exclusiva. Eles fazem um culto exclusivo de orixás. O angolano faz um culto exclusivo de Enquisses, está ao lado dos Congos, onde também o culto de Tatas e Iaias. Tatas quer dizer o sacerdote mais velho, Iaias, os mais velhos, os pais, mães, avós. Esse culto de espíritos muitas vezes confunde, se mistura com o culto de divindades diferentes com o que acontece na Nigéria. Na cultura Jeje, que vai para o Maranhão, contador de Minas, há um culto de divindades que são tobuns, junto com o culto dos encantados, que são caboclos. Quando o Jeje chega ao Brasil, dentro da sua cultura, ele começa a absorver elementos da cultura brasileira, e ele introduz dentro do tambor de Minas, no Maranhão, a presença de espíritos de índios e de portugueses, reis, como por exemplo, Rei Sebastião, tá? Caboclo Tupinambá, e entre outros encantados, enfim, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Rádio Saravá Meu Pai, é só acessar o site www.radiosaravameopai.com.br. Repetindo, www.radiosaravameopai.com.br, tá? E temos também o programa do nosso grande amigo aí, sacerdote aí, mago Carlos Marastone, tá? Um grande sacerdote aí, um grande amigo meu que vem me dando um apoio. Quero mandar um abraço para ele. E o nosso programa Cultos Ancestrais vai chegando ao fim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Todos tenham uma ótima noite, um bom final de semana. Até o próximo programa. Axé. Terminamos aqui, pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais, com Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oikunoxê, sacerdote do culto Ifá, Orixá, Egungun. Oferecimento: Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conxê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oikunoxê. Atendimentos de segunda a domingo. Consulta de oráculos, de Meire de Ogum, jogo de búzios, orientações espirituais, ebós, magia e urubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99 169 2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. Programa Culto aos Ancestrais, toda sexta-feira às 9 horas da noite, aqui na sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai.
O Espaço Esotérico Saber Oculto traz muitas novidades para você. Cursos totalmente online sobre religião, tarô, baralho cigano e muito mais. Todos ministrados pelo sacerdote e terapeuta Carlos Marastoni. Você pode estudar em qualquer dia e horário, basta estar conectado à internet. Saiba mais no site www.saberoculto.com.br www.saberoculto.com.br. No site também você terá informações sobre as consultas presenciais e online com diversos oráculos. Acesse agora mesmo www.saberoculto.com.br. Espaço Esotérico Saber Oculto. Venha nos conhecer.